Olá. Na conclusão do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou as instruções dos Espíritos, como ele fez em quase todos os capítulos do Evangelho, ao final de uma argumentação a respeito do tema do capítulo, Allan Kardec incluía algumas mensagens de espíritos que trataram de assuntos relacionados com o tema dos capítulos. E neste capítulo, ninguém poderá ver o reino do céu, reino de Deus, se não nascer de novo, que fala sobre a reencarnação. Kardec incluiu duas mensagens do espírito São Luís. Essas mensagens foram psicografadas no ano de 1859, as duas na cidade de Paris, no mesmo ano. São Luís foi um rei da França no século XIII, era muito religioso, acabou liderando uma cruzada lá para libertar a Terra Santa, né? Aquelas guerras terríveis que aconteceram lá no Oriente Médio. E ele acabou sendo preso, ficou 5 anos preso, retornando muito doente e acabou falecendo por causa desta enfermidade. Um homem muito piedoso, muito religioso. E veio, então, colaborar com a obra do Consolador, não é? Transmitindo inúmeras mensagens. E neste tema, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, Kardec aproveitou duas de suas mensagens para falar alguma coisa sobre o assunto. São duas questões que foram colocadas por Kardec, uma delas referente aos limites da encarnação e a outra relacionada com a necessidade da reencarnação. Perguntas nesse sentido, não é? Na questão do limite das encarnações, ou seja, até quando um espírito precisa reencarnar, a pergunta foi formulada da seguinte maneira a São Luís. Então veja, quais os limites da encarnação? Repetindo, então, até quando um espírito necessita reencarnar? Será indefinidamente? Tem limites? Reencarnas até um determinado momento, depois não reencarna mais? Como que é isso? Então, Allan Kardec, o espírito São Luís, ele inicia a sua argumentação com a seguinte frase, veja bem. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade deste envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Aqui, por envoltório, está se referindo ao corpo físico. A pessoa encarnada tem um corpo físico de carne, não é? E ao desencarnar, ele permanece com o corpo também, que é o corpo espiritual, que o Kardec denominou como perispírito. Então, o que o São Luís está dizendo é que, em suma, há limite, sim, para a reencarnação. Reencarna-se até um determinado ponto. E esse ponto, ele está relacionado com o grau de pureza em relação às leis de Deus que esse espírito adquire, não é?
Então ele fala ali, ó, a materialidade deste envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. É interessante isto, porque diz que o próprio corpo físico se purifica, ele vai se tornando cada vez mais purificado, não tão grosseiro, não é? Para que o espírito, evoluindo de encarnação em encarnação, ele evolui em inteligência e evolui em moralidade, não é? E o corpo vai, no qual estes espíritos reencarnam, vão se tornando cada vez menos grosseiros. De qualquer forma, nós já podemos examinar pelos elementos que a ciência humana já estabeleceu, que os corpos dos homens primitivos eram efetivamente bem mais grosseiros, mais rudes, brutos, não é? Comparado com hoje, por exemplo. Há uma evolução biológica do espírito, do corpo físico, para poder abrigar o espírito que está também cada vez mais evoluído. Mas adiante ele fala uma outra fase que tem a ver agora sim com o perispírito. Olha o que ele diz. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Quando atinge esse ponto de pureza espiritual, não há mais necessidade de reencarnar. O espírito já não reencarna mais em corpos físicos, como é o nosso caso. Então, há este limite para a encarnação, sim. Todos nós reencarnamos muitas vezes e em cada oportunidade nós evoluímos um pouco mais. Desenvolvemos a inteligência, isso sempre acontece, com todas as experiências que uma encarnação longa ou curta oferece, nós aprendemos e desenvolvemos algo da inteligência. Por mais curta que seja a encarnação, há um aproveitamento do espírito. Por mais difícil que seja a encarnação, há um aproveitamento intelectual do espírito. E sempre que for possível, o esforço da criatura é nesse sentido, desenvolvimento moral, porque é necessário desenvolver essas duas potencialidades da alma, que é a inteligência e a moral, não é? Sabedoria e amor. Esse par é que é desenvolvido. Na outra mensagem, necessidade da encarnação. Há esta pergunta aqui, porque há muitas pessoas que entendem que a reencarnação é um castigo de Deus, já que aqui na Terra, como encarnado, há muito sofrimento, não é? Então a pergunta é nesse sentido. É um castigo a encarnação e somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Essa é a pergunta. É um castigo? Né? E o São Luís responde da seguinte maneira, tomando uma das frases que ele inicia a sua análise. Ele diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles, os espíritos, né, possam cumprir, olha, são duas metas,
possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. E segundo, é-lhes necessária a bem deles, visto que atividades que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então veja que é curioso a resposta de São Luís, que ele afirma que a nossa encarnação, ela tem esse duplo objetivo. Não é apenas desenvolver espiritualmente a pessoa, o espírito que reencarna, desenvolve a inteligência e moralidade pelas experiências que a vida oferece. Não somente isso, mas esta questão que ele destaca aqui merece todo o nosso interesse. Olha só. É necessária para que eles, os espíritos que reencarnam, possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Isso é muito importante, porque nós estamos aqui cumprindo também esta missão de, através da nossa ação, qualquer que ela seja aqui na Terra, influenciar no desenvolvimento material do planeta onde nós estamos. Desenvolver até mesmo o nosso corpo físico, pelo cuidado que se faz com o corpo físico, não é? Possibilitando assim o aprimoramento biológico. Nós não podemos esquecer que o corpo físico é comandado pela mente. Então, quando nós elaboramos em nossa mente pensamentos elevados, pensamentos nobres, serenos, construtivos, nós estamos aperfeiçoando o nosso corpo físico. Porque o corpo físico é um retrato do nosso corpo mental. Porque todas as células do nosso corpo obedecem através de comandos que temos no nosso subconsciente, que fica na mente também. Existe o subconsciente, o consciente, que é o que nós lembramos, e o superconsciente, que são as mensagens do espírito na sua natureza elevada, como nós somos efetivamente. Subconsciente, consciente e superconsciente. No subconsciente estão gravadas todas as experiências ancestrais na formação do nosso ser. Desde quando vegetais, desde até como animais que foram evoluindo, a memória destes processos estão todas arquivadas no nosso subconsciente, formando automatismos que influem no nosso corpo físico. E o estado sereno e equilibrado da nossa consciência, do nosso estado consciente, da nossa mente consciente, faz com que todo esta reserva subconsciente funcione harmonicamente, proporcionando ao corpo equilíbrio biológico, fazendo com que a matriz biológica, que é sustentada pela nossa mente, vai aprimorar o corpo físico. Na outra encarnação, aprimoramos ainda mais e assim sucessivamente. E há outros fatores, aquilo que de fato realizamos no mundo material. Tudo isso está nos desígnios de Deus. Como diz ali, para que possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Todos nós, portanto, temos deveres para com Deus.
para com a consciência divina. Nós não estamos aqui por acaso para nos divertir apenas, não. E também para o nosso desenvolvimento da inteligência, dupla razão. Essa resposta de São Luís é fantástica. Mais para frente, ele faz um outro comentário assim. Os que usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Então, veja, a pergunta era, é um castigo a reencarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Não, não é um castigo. Mas poderá se tornar, se nós não nos empenharmos em seguir os ditames da consciência e teimarmos em manter a nossa posição de materialidade, de apego à matéria, todas essas coisas, nós vamos retardar. É como se estivesse numa escola. Você não estuda, você não passa de ano, seus colegas vão adiante e você fica para trás, parado ali naquela série. Repete uma vez, 2, 3 vezes, e aí se torna um tormento para a alma. Não, mas eu passar de novo por aquela experiência. Porque você não conseguiu cumprir os deveres da sua consciência. E aí sim se torna um castigo, mas não um castigo de Deus, absolutamente. É a percepção que nós temos da encarnação, que nós fizemos por merecer. Esta é a questão, né? Então nós temos obrigações a cumprir e a liberdade de proceder. Deus nos dá a liberdade de proceder, que é o livre-arbítrio, não é? Mas temos também obrigações a cumprir, obrigações para com a consciência. Há uma passagem interessante, então, falando da progressão espiritual, da necessidade de reencarnar, tudo isso, até quando vamos reencarnar? Nós reencarnamos muitas vezes, até que nós sejamos a situação de espírito puro, aí não precisa mais reencarnar. E há uma passagem que Jesus, ele demonstra que ele não está sujeito a reencarnações na Terra. Ele veio exatamente como um Messias, numa missão, para elevar a humanidade, não é? Que ele é responsável perante Deus. Porque Jesus, quando a Terra foi formada, há 4,5 bilhões de anos, já era um espírito perfeito, sem necessidade de encarnar para proporcionar evolução. Porque a reencarnação é um mecanismo que proporciona a evolução. Mas se você já adquiriu tudo o que as encarnações podem oferecer em termos de evolução, não precisa mais encarnar, que é o caso de Jesus. Jesus não veio por necessidade. É diferente. Aquela passagem que nós comentamos a respeito da encarnação de João Batista, né? Que João Batista seria a encarnação de Elias, que nós comentamos essa passagem. Até vou lembrar aqui, olha só. Tendo Jesus vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, vocês se lembram dessa passagem, interrogou assim seus discípulos: quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui está uma questão muito interessante. Simão Pedro, então, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que tem a ver isto com
a questão da necessidade de reencarnação, até quando reencarnamos indefinidamente, não, até quando se torna puro. Como a gente pode enxergar isto aqui? Jesus não deixou que eles dissessem o pensamento deles sobre quem seria Jesus. Eles, por certo, talvez respondessem: mestre, certamente tu és Moisés reencarnado ou um outro profeta, porque eles tinham limitação de entendimento, claro, sobre essa questão. Jesus não deixa que eles respondam. Interfere sobre João Batista, inspirando-o, ele pessoalmente, né? Para que Pedro respondesse como respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quer dizer, não está submetido à encarnação, não está sujeito à encarnação. Pedro, naquela impulsividade que o caracterizava, né? Ele sempre muito impulsivo, queria sempre estar à frente das coisas para mostrar a sua fidelidade a Jesus, aquela coisa. Quando Jesus faz a pergunta, ele, levado pelo impulso, ele absorve a inspiração divina na ânsia de responder e responde até inconscientemente, como médium que ele era. Responde, inspirado por Jesus, que não deixa que os seus discípulos que ali estavam com ele viessem a ter uma ideia de que Jesus seria a encarnação de algum dos profetas. Absolutamente não. Então ele responde ali: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, não está sujeito à encarnação. Eu achei essa passagem muito interessante, que eu quis trazer, então, sobre este tema que nós estamos examinando. E só quem tiver mais interesse sobre esse assunto, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, nas questões número 166 até 170, que fala sobre esse tema, a reencarnação. E até por curiosidade, reforçando o que disse ali São Luís, não é? A questão 168 do Livro dos Espíritos é a seguinte a questão: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E a resposta dos espíritos é: a cada nova existência o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. O que é impureza? É aquilo que a consciência diz: olha, você não cumpriu a lei de Deus nesse ponto. Então a pessoa carrega aquilo no subconsciente, né, na consciência, na verdade, de que ainda não atingiu a pureza. A pureza, como de Cristo, é cumprir integralmente a vontade de Deus. Eu e o Pai somos um. Repito essa frase, que nos deixa claro que é a meta onde nós vamos chegar. Então a gente reencarna até o ponto de não haver mais estas impurezas, ou seja, esses julgamentos da própria consciência, que a gente tem noção de que aquilo a gente não sabe ainda, ou a gente não fez corretamente, precisa fazer de novo, são impurezas. Então, enquanto isso acontecer, nós não estivermos totalmente harmonizados com a lei de Deus, é necessário reencarnar. Ainda que em corpos cada vez mais avançados, não é? Nós vamos também nos aproximando da pureza de consciência e, por decorrência, da pureza do nosso corpo espiritual. Fica essa reflexão, é um tema muito, muito amplo, muito interessante. Então, fica como reflexão. No próximo vídeo, nós vamos dar início ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos todos com Deus. Até lá.